Oi, oi! Tudo bem? Vamos para o nosso quarto vídeo dos atributos do Senhor. Mais 5. Logo, logo a gente termina. Vamos esgotar o assunto? Obviamente que não, né? Porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, imenso e incalculável e a gente nunca vai aprender tudo sobre Deus. Então vamos lá, para não demorar, não ficar um vídeo muito longo e todo mundo parar na metade do vídeo. Assista até o final, falar nisso. Assista até o final e aprenda um pouquinho mais. Não foi satisfatório o que eu falei aqui no vídeo? Consulta, estuda mais. Beleza? É isso aí. Lembrando que vou deixar as referências bíblicas se me pedirem do atributo em específico apenas, porque quero provocar em vocês a ideia de buscar conhecimento, buscar se aprofundar por conta própria. A gente planta a sementinha aqui nos vídeos e você vai e se aprofunda em casa depois. Beleza? Então vamos lá. Primeiro atributo do dia, majestade. O que você pensa quando você ouve a palavra majestade? Eu penso imediatamente em rei, rainha, sabe? Sim, Vossa Alteza, majestade, tarará. Então, é mais ou menos por aí, tá, Edu? Minha bênção de cachorra tá dia inteiro latindo. Então, se vocês ouvirem ela latindo nesse vídeo, libero o perdão, porque eu não tô conseguindo fazer ela ficar quieta, tá? E detalhe, ela tá lá fora. Então, enfim. Vamos lá. Então, entre o significado da palavra majestade, estão incluídos majestade, excelência, exaltação, esplendor, eminência e glória. Então, tem o significado de esplendor, magnificência, grandeza, majestade. Então, tudo que está ligado a esse atributo de majestade de Deus consiste numa grandeza insuperável, eminência altíssima, exaltação inigualável e glória incomparável. Tá vendo? Chega, fica difícil de falar, tanta palavra assim, mais difícil. Mas mostra muito dessa grandeza de Deus, mas de uma maneira até mais honrada, uma maneira onde existe mais glória, sabe aquela coisa? Igual quando você fala de um presidente, você tem uma sensação, correto? Mas quando você fala de um rei, de uma rainha, não te dá outra sensação? A ideia não é um pouco diferente, independente do poder que ele tenha real no governo, né, de mandar no país, mas dá outra sensação. O respeito que é atribuído àquela pessoa é diferente. Então, pense nesse sentido. Por isso que aquela palavra fala Rei dos Reis. Então, ele é a majestade acima de toda e qualquer majestade humana. Beleza? Próximo. Beleza. O próximo atributo é beleza. Beleza. Aquilo que agrada aos nossos olhos, aquilo que gera um prazer na hora que você vê, como quando a gente contempla a natureza, quando você vê um passarinho colorido e cheio de formas diferentes no meio dos animais e você fica, nossa, uau, uma cachoeira maravilhosa, enfim, são tantas opções para você pensar. É nesse sentido. Deus, ele é belo e ele dá um pouco dessa beleza à sua criação. Ele não teria como fazer coisas feias, né? A natureza feia da pessoa. Geralmente a natureza feia é porque o homem pôs a mão lá, né? Estragou tudo. Mas é por aí. Deus é belo e ele leva beleza à sua criação, certo? Ele é o padrão de toda a beleza. Não adianta eu querer estipular um padrão humano. Preciso olhar para Deus e ver aquilo que é belo nele e o que ele considera como belo.
Próximo, inefabilidade. Inefabilidade. Esse atributo é um atributo que tem a ver com o que a gente falou, acho que no vídeo passado e em alguns outros, sobre o fato de que não saberemos tudo nunca. Por quê? Porque inefável significa incapaz de ser expresso. Olha que interessante. Então, embora a gente possa aprender mais de Deus, aprender, nós nunca conseguiremos compreendê-lo totalmente. Ou talvez nem metade, nem um tiquinho. Entende? Então, a inefabilidade se refere a características transcendentes de Deus que não podem ser adequadamente expressas em linguajar humano. Então, mostra que Deus, ele transcende tudo aquilo que a gente pode pensar e sequer imaginar. Isso quer dizer inefabilidade, tá? Inefabilidade é uma palavra diferente. Vida de Deus. Mas você fala, vida? Sim, Deus é vida. Ele não apenas é vida, como ele dá vida. Se você parar pra pensar, Deus não está vivo, ele é a própria vida. Por isso que ele cria, ele possui a criação, ele nos criou e nos deu a vida. Ele partilhou conosco a vida. Ele é a fonte de toda a vida, certo? Alinhado, caminhando junto ali com esse, a gente tem o próximo, que é imortalidade. Deus é imortal. Então, ele não é simplesmente vida, ele é vida imortal, vida que não acaba. Junto com a ideia de imortal, é colocada a ideia de incorruptível. Porque, assim, se a gente pensar meio de uma maneira meio, como é que chama? Dark? Não, como é que é? Ai, tem uma palavra que eu agora esqueci. Na morte. O que acontece com a morte? A corrupção, de uma certa... Não a corrupção da maneira que a gente está acostumado, no governo e nos altos comandos e comandos, enfim, nós estamos falando dessa de corrupção, estamos falando dessa da corrupção, que é aquela corrupção que eu estou hoje aqui, meu corpo tá tudo inteiro, tudo funcionando. A partir do momento que perdemos a vida, o que acontece com o nosso corpo? Ele começa a se corromper, digamos assim, ele começa a se desfazer, apodrecer, e esqueci outra palavra também, tá vendo? Cérebro de grávida. Enfim, ele se deteriorar. Então, quando a gente fala da imortalidade de Deus, a gente também está ligando esse fato de que Deus não é corruptível, ele é incorruptível, certo? Então, ele é a vida e a vida imortal que não possui corrupção, incorruptível, certo? Então, ele é vida e tudo o resto tem vida apenas, não é vida. E por hoje é só. Então, são bem rápidos esses atributos. Então é isso. Próximo vídeo falaremos mais. Até mais.